Elivaldo Barbosa, o Partido dos Trabalhadores tem travado uma discussão, um debate. E, aliás, eu acho que fechou questão. O partido mesmo parece que está fechado com a ideia de chapa pura. É verdade. Isso aí é uma outra liderança que, no máximo, diz o seguinte, que a prioridade, número 1, a prioridade do partido é a reeleição do governador Wellington Dias. Assim, como que insinuando, ainda que superficialmente, uma possível contestação dessa tese de chapa pura no âmbito proporcional. Então, e hoje o manifesto, aliás, foi publicado o manifesto do líder do partido histórico, Antônio José Medeiros, tratando deste assunto, Elivaldo Barbosa. É verdade. Isso fez um barulho. É, correto. Isso foi um documento que foi dirigido à militância petista, à direção do PT, com alguns pontos importantes, que é exatamente levar a reflexão sobre o que pretende mesmo o PT, considerando a legislação eleitoral de hoje para 2020, a estratégia mais adequada aos interesses do partido. Vamos conversar com o doutor Antônio José Medeiros. Ele que é o autor do manifesto. Seja bem-vindo, doutor Antônio José Medeiros. Tudo bom, deputado? Como vai? Aqui ao Jornal do Piauí. Bom, chamou a atenção o documento que o senhor divulgou, primeiro porque era intitulado Manifesto. E ali pareceu uma maneira do senhor dizer, olha, principalmente para o governador, governador, é preciso ouvir o partido, o que o partido pensa. A intenção foi essa mesmo? Bom, boa tarde a vocês e a todos os telespectadores. Primeiro, não é o manifesto do Antônio José. Esse manifesto já tem mais de 100 assinaturas e, ao ser lançado, ele tinha 29 assinaturas. Lá está a assinatura de vários pré-candidatos a deputado federal. O Paulo Martins, a doutora Leida Diniz, a Neide, a Fabiola, o Adalberto Pereira. Dos 10 pré-candidatos, 5 assinaram, além do deputado João de Deus, do deputado Lima. Então não é um manifesto do Antônio José. Nós achamos que não era conveniente, independente da posição que ele tenha, do presidente Assis Carvalho assinar. Até porque ele tem sido o interlocutor legítimo e tem feito isso com muita competência em toda essa negociação que nós... Mas ele tem defendido aquilo que está no documento. Não tem assinado. Ele tem defendido a coligação para deputado, a não coligação para deputado estadual. Com relação ao deputado federal, ele tem uma posição, ele não tem uma posição definida. Então, o que nós queremos é o seguinte: reconhecemos que o governador é o coordenador do processo de negociação. Segundo, que é importante não só a conversa do governador com cada partido, mas dos partidos entre si. E isso foi uma novidade que o Assis conseguiu fazer também. Tem conversado com o presidente do PP, com o Ciro, com o Marcelo, com o Fábio Xavier. Eu acho também que é importante. O manifesto, ele chama a atenção para um outro aspecto que tem que ser levado em consideração. As lideranças, a executiva, os deputados do partido têm um papel importante, afinal de contas eles estão legitimados pelo voto. Mas a instância estatutária do partido para decidir a questão é o encontro, que são 250 delegados. Certo. Então, o sentido do manifesto é esse. Vamos levar essa discussão também para os 250 delegados. E aí a convenção legitima a decisão. A convenção legitima. Por isso que foi feita a proposta. Essa posição de adiar o encontro, que seria agora dia 18, 19, é consensual no PT. É uma recomendação inclusive foi uma abertura, inclusive do Diretório Nacional. Alguns estados, cada estado tinha liberdade de adiar, porque alguns estados não decidiram sequer se vão fazer coligação ou não para governador. Então, nós aproveitamos essa abertura, nós não queremos viver uma experiência de agora, o encontro, que é a instância do estatuto, define uma coisa, e daqui a 2 meses, a convenção, que é uma instância da legislação eleitoral, vai desmanchar o que a instância fez. Por isso, foi adiado para, no dia 19 e 20 de julho, nós teremos um encontro, e logo no dia 21, os delegados já estão aí, os convencionais, homologa. Mas ganhamos 2 meses para amadurecer o debate, para chegar a uma solução do maior consenso possível. Tá. Doutor Antônio José Medeiros, o senhor fala no documento a respeito, usa o seguinte termo, que os membros do Partido dos Trabalhadores precisam ser testemunhas, como se fossem testemunhas vivas, da ideia Lula. O que o senhor quis dizer com essa expressão ideia Lula?
Está lá no discurso de São Bernardo, a ideia das reformas sociais, do desenvolvimento com distribuição de renda através das várias políticas sociais, é a maior soberania do país na inserção, nós não queremos isolamento, mas a maior soberania do país na inserção da globalização. Basicamente são... Você acredita que, por exemplo, defender chapa pura, defender candidatura própria de Regina Souza, esses pontos ajudam a defender ou são coerentes com essa ideia, Lula? Olha, a eleição que nós estamos vivendo esse ano, ela é mais importante do que a gente imagina. Ela não pode ser pensada com a mentalidade das eleições anteriores. Nós estamos numa crise política muito séria, que virou uma crise institucional, de um conflito entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Nós vamos agora, na eleição, ter a oportunidade de recompor dois desses poderes, o executivo e o legislativo. Nós precisamos eleger um presidente que tenha legitimidade, autoridade, para conversar em pé de igualdade com o judiciário. Nós precisamos ter um legislativo melhorado, porque é da omissão do legislativo que o judiciário vira ativista. Só para aproveitar, o senhor acredita que essa legitimidade e autoridade estaria em Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo condenado e preso? Vai depender da eleição. Tudo tende a indicar, pelas pesquisas que estão aí, que mesmo ele preso, se puder ser candidato, que eu acho que é difícil o tribunal garantir, mas pelo menos o candidato, eu defendo que se mantenha a candidatura dele. O senhor acha que é hora de já colocar um outro nome? Não se pode perder, agora não se pode deixar de ter um nome na urna. E esse nome será o indicado por ele. Mas vamos ver o que é que os eleitores pensam. Essa eleição, o Elivaldo tem muita experiência disso, não dá para a gente fazer as projeções com base do comportamento. Em geral, o voto nulo é 6 ou 8%. Uns acham que vai chegar a 20%. Será que chega? Será que não é mais? Depois está começando a haver um certo descolamento. A eleição de presidente da República tem uma dinâmica própria. A eleição de governador começa a ter também. Eu acho que agora senador e deputado não está mais ligado só à questão do estadual e das lideranças municipais. Muita gente começa a perceber que um deputado federal é importante não só para botar emendas para seu município, mas ele é importante também para votar as leis da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, de recursos para a educação. Então, eu acho que isso começa a criar uma imagem da importância do federal. Mas o que eu tenho dito sempre, Joel, é o seguinte: nós não estamos defendendo uma ideia absurda, a ideia da chapa pura. Isso, a partir de 2020, é lei. Sim. O conteúdo da ideia não se discute mais. Quando diz, não, mas isso não é egoísmo, bom, então a partir de 2020 nós vamos legalizar o egoísmo? Não, né? Porque proíbe coligação, então estamos legalizando o egoísmo. Antecipar uma legislação que só vai ser aplicada daqui a 2 anos? Exatamente. Então, não é o conteúdo da proposta, é o procedimento, a divergência do procedimento. E se ele comprometer, por exemplo, o projeto de reeleição do governador Wellington Dias, o PT não se sente responsabilizado por isso também? Eu acho que não. Que o próprio governador tem manifestado favorável a chapão? Como eu disse, cada eleição é eleição. Mas se você analisa a eleição passada, a chapa de proporcionais do bloco do governador fez 10 deputados, 1/3 dos votos. E o governador teve 2/3 dos votos, 60%. Então, o Wellington tem uma legitimidade, tem uma simpatia diante da população que independe não é mecânico. Tal partido, tal deputado não está apoiando, ele perde o voto. Não é assim. Ele a eleição de governador... Descolada. Descolada. A eleição, é claro que eu não estou subestimando as influências, mas afinal de contas, e eu acho isso bom. Eu me surpreendo, sempre ouvi isso, mas ainda consigo me espantar quando a pessoa diz assim, deputado tal vai ter agora mais 2.000 votos lá no município tal, porque ele está agora tendo o apoio do prefeito, que vai dar para ele 2.000 votos. Meu Deus do céu. Quer dizer, é como se o eleitor fosse um detalhe. E o povo não é um detalhe, né? Eu acho que a nossa democracia precisa avançar. Nesse momento, nós vamos equilibrar a questão estadual e a questão nacional. É importante reeleger o Wellington, mas é importante reeleger
o presidente, a eleição do Lula, mas é importante também manter ou aumentar a bancada na Assembleia e na Câmara Federal. Na Câmara Federal. No mundo todo, coligação é para cargo majoritário e para composição do governo, não é para parlamento. O parlamento é o lugar onde cada corrente de ideia, cada partido se representa. Certo. Então, não se pode... o importante é aqueles que apoiam o governador terem participação no governo. E o Hélio tem feito isso em todos os governos dele, tem feito isso com muita sucesso. Quando o PT, o manifesto que o senhor escreve é assinado por mais de 100 pessoas, como o senhor mesmo disse, não acaba sendo uma forma também de mostrar uma intransigência, no sentido de, olha, nós não fazemos aliança com os outros partidos, mas não queremos ajudá-los a eleger-se, vocês aí, e uma certa desconfiança até com a capacidade que esses outros membros dos outros partidos aliados têm de dar apoio e suporte ao governo Wellington Dias? Olha, não é assim, é só fazer as contas. Nós vamos entrar com 10 candidatos. Será que é justo o PSD entrar com um candidato só federal? O PTB entrar com um candidato só federal? O PDT entrar com um candidato só federal? Onde é que está a intransigência? Não tem fora a deputada Iracema, não tem uma candidata mulher. Nós temos 4 candidatas mulheres. Então a gente só olha como se o PT fosse egoísta, como se o PT só pensasse nele. Nós não queremos de maneira nenhuma. Agora é preciso chamar a responsabilidade dos outros. Não pode cair as responsabilidades. Isso também impede de ter novas lideranças. Por que ninguém quer ser candidato a deputado federal? Por que ninguém quer ser? Porque é muito fechado. São aqueles, quem já tem um mandato leva muita vantagem. Então nós estamos defendendo novas pessoas. Por exemplo, na chapa do PT, que são 18 para deputado estadual, nós temos condição de eleger 5 ou 6, pode ser 2 novos que nunca foram. São lideranças novas. E isso é importante para a política. Então, eu acho que não pode reduzir, nós não vestimos essa carapuça. Carapuça de egoísmo, de só pensar em nós, de intransigência. E nós temos até abertura. Na chapa, se o PCdoB quiser vir para a chapa de estadual e de federal, não tem nenhum problema. É uma frente de esquerda. Então não é chapa pura do PT, é uma chapa de esquerda. E que há maior equilíbrio na disputa. O Evaldo Gomes mostrou aí que isso funciona. Na sua chapinha lá, conseguiu se tornar uma liderança 2010 ele mostra isso. Que jamais teria a chance que ele está tendo se tivesse junto com, se vindo apenas de... Então nós não estamos defendendo uma coisa absurda. E eu acho, por causa do trabalho que ele fez e está fazendo no Piauí, que o Hélio tem legitimidade suficiente, é muito sólida. O Hélio tem ligação, a ligação do Hélio com os prefeitos não passa pelos partidos. Ele tem ligação direta, não é mais assim, ele tem ligação com o deputado tem ligação com o prefeito. Está acima do PT, no caso, acima dos partidos. O Hélio, então, até por isso, ele está acima do PT, então significa que ele não é representante só do PT na chapa, ele é um representante de vários partidos. A nossa representação é Regina, senadora, e disputar em pé de igualdade com os estaduais e com os federais. E é bem o seguinte, eu estou levantando uma tese política. Verdade. E polêmica. Polêmica. Nós não é a punição de infidelidade partidária que vai dar identidade aos partidos, não. O que vai dar identidade aos partidos é o partido dizer para a população o que ele defende. Aí, cada partido... Na democracia de 45 a 64, você tinha. A UDN era mais conservadora da classe média, o PSD era mais os coronéis, e o PTB era o setor popular trabalhista. Com todas as misturas, mas cada um tinha uma certa identidade. O PT tem a sua identidade. O importante é que cada partido comece a ter a sua identidade. E isso só se tem com aquilo que está nesse
nesse projeto do Marcelo, que foi descanteado pelo Eduardo Cunha, mas tem duas medidas aqui que ele defende que foram aprovadas depois. A vedação de coligação, a partir de 2020, ele já defende que seja só na próxima eleição, e a cláusula de barreira. O partido precisa ter um percentual de votos para ter representação. Está valendo já nessa, né? Já está valendo nessa, começa com 1,5, isso é bom. O parlamento é a representação das correntes de opinião. No mundo todo, precisa ter um percentual X, senão tem 1.000 correntes de opinião. Você vai ter... Nós temos 513 deputados, o absurdo seria ter 513 partidos para representar. Isso não acontece, não. Tá certo. Mas a gente precisa ter mais representatividade. Queria agradecer, doutor Antônio José Medeiros, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Eu quero só dizer que não é intransigência, que é um debate... Isolacionismo. É um debate de alto nível que a gente quer fazer e que não há discordância em nada com a opinião do deputado Marcelo Castro nesse parecer que ele fez. O conteúdo nós concordamos. O que nós discordamos é no procedimento. Nós queremos antecipar e ele só quer na próxima eleição. Tá certo. É uma divergência de procedimento, não é de princípio. Por isso é possível negociar. O senhor concorda com Marcelo Castro no documento e também com um nome do MDB que identifica-se com o projeto do Partido dos Trabalhadores? Olha, eu vou dizer uma frase aqui, é o Antônio José que às vezes diz o que não gostaria que fosse dito na televisão. Ela fica à vontade. Desde 1982, o arco de aliança do PT dizia: nós nos coligamos com os partidos de esquerda, PCdoB, PSB e com setores progressistas do PMDB. No Piauí, desde 82, os setores progressistas do PMDB são representados pelo Marcelo Castro e Kleber Eulado. Então, para nós, é um setor progressista com quem nós sempre nos aliamos e que não temos problema nenhum no relacionamento com eles. Inclusive para a indicação eventual de candidatura majoritária dentro da chapa. Claro. Olha aí. O Kleber é o conselheiro do Tribunal de Contas, está fora da atuação partidária. Não, então, sobra Marcelo Castro. Não, quando eu digo as pessoas, não são só as pessoas, o grupo que ele lidera. Não, claro. As posições que eles lideram dentro do PMDB. Tá certo. Muito bem. Quero agradecer ao deputado Antônio José Medeiros, doutor Antônio José Medeiros.